Olá a todos, sejam muito bem-vindos ao nosso módulo 4, do nosso curso aí dos aspectos técnicos de georreferenciamento e aerofotogrametria. Vamos falar aqui na sequência sobre os trabalhos de georreferenciamento. Vamos falar aqui sobre a terceira das etapas de execução, a regularização do imóvel no registro do cartório, registro no cartório de registro de imóveis, E essa é uma parte que não é apenas da responsabilidade do técnico, tem também a parte que é responsabilidade do proprietário, tá? E eu costumo dizer aqui que ela se divide em três partes, em três tipos de documentos, tá? Então, os documentos que são, de fato, os técnicos, compõem as peças técnicas, responsabilidade exclusivamente do técnico, Temos aí também a documentação de formatação, tá? E temos de formalização, na verdade, E os documentos comprobatórios do imóvel, E dos proprietários, no caso, tá? Então essa parte ela é uma parte bastante burocrática, talvez a parte que mais consuma o tempo no projeto de georreferenciamento, tá? E é uma parte que eu costumo dizer aí também que ela tem uma similaridade muito grande aí com um processo judicial, tá? Então, assim, da mesma forma que um advogado apresenta um processo judicial, entra com um processo judicial, ele não tem como garantir o que o juiz vai falar, é a mesma forma. Quando a gente entra com uma documentação no cartório, a gente não tem como garantir o que vai acontecer. É lógico que assim como o advogado ele espera, o juiz vai seguir um rito processual, Então, assim, você tem uma ideia de todos os processos, mas é difícil garantir que vai seguir aquela risca, Então, envolve terceiros, A gente depende aí das anuências dos confrontantes, Então, algumas questões fogem da mão da responsabilidade do técnico, Ele não tem muito como agilizar algumas condições, tá? Então, no decorrer aqui desse módulo, a gente vai falar mais detalhadamente sobre isso, tá? Então, aqui, o que seriam as peças técnicas, tá? Então, como vimos anteriormente, nós teríamos aí a certificação do georreferenciamento, que é o memorial tabular, a certificação do georreferenciamento, que vem em forma do croquis da parcela, Ambos, naqueles documentos lá, tem a codificação, código de certificação, tem o QR Code, que remete aos dados da certificação, tá? Nós temos o memorial descritivo, que é aquela conversão do memorial tabular para a forma descritiva. Muitos cartórios aí, eu acredito que a grande maioria ainda peça o memorial descritivo, embora tenha alguns que já aceitem direto o memorial tabular, tá? Então é variável de cartório para cartório. Tá? O mapa do imóvel, que é o mapa detalhado, como mostramos anteriormente, a RT, a notação de responsabilidade técnica, e as cartas de anuência, a elaboração das cartas de anuência. Esses documentos são, sem dúvida nenhuma, de responsabilidade técnica, Assim como levantar os dados para a elaboração deles, Então, esses documentos, o técnico já adiantou muita coisa na parte de processamento de campos, na segunda etapa, a parte de escritório. Então, assim, no final ele conclui, são documentos que são necessários um conhecimento técnico para elaboração, Tá. Outros documentos que são técnicos também, mas que podem não necessariamente ser processos inerentes aí ao georreferenciamento, tá? Mas de fato são documentos técnicos também, como por exemplo o CAR, que é o Cadastro Ambiental Rural,
ele vai ser uma exigência aí para o georreferenciamento, né? Então, é um documento que ele deve ser técnico, no meu entendimento, tá? Embora ele seja um documento que acaba, às vezes, sendo feito por contadores, né? Ele teve uma ideia de que ele fosse feito aí diretamente pelo proprietário, mas, de fato, a gente vê que isso aí não é bem o que acontece na prática, né? Porque ele acaba exigindo um conhecimento técnico para elaboração, tá? Então ele pode ser um serviço cobrado à parte do georreferenciamento, né? Porque também de repente o imóvel já tem, a gente não sabe, né? Então, mas ele vai ser necessário para que se conclua o registro do georreferenciamento, tá? Até assim, como uma forma de dar uma atenção especial aí, existem os problemas em CARs que são feitos por não técnicos, vamos dizer assim. Por quê? Um desses problemas é que existe, né, aí até como eu coloquei embaixo, né, que seja apresentado um mapa do imóvel de acordo com o georreferenciamento e com as áreas de reserva legal, de acordo com o CAR, né? Tanto um mapa como um memorial descritivo nessa condição também, né? Então, que sejam apresentados os memoriais descritivos das áreas de reserva, de acordo com o que está no CAR, mas também vinculados aos documentos do GEL. Tá? Então, quando um CAR ele é feito por alguém que não é técnico, é muito difícil você conseguir fazer essa vinculação. Porque para ser feita essa documentação, né, gerando a descrição, as coordenadas, assim como o memorial descritivo do georreferenciamento, né, se é um documento que ele foi feito lá, pegou o desenho, pegou a imagem de satélite lá do próprio CAR e desenhou lá em cima, é muito difícil representar esse perímetro com exatamente os mesmos pontos, a mesma descrição perimétrica nos memoriais. Então, assim, vai gerar um problema muito complicado, tá? Inclusive, essa questão sobre apresentação de mapas e memoriais das reservas é um assunto muito discutível. Vou falar um pouco mais no próximo slide aí. Mas, assim, acontece muito, tá? Muitos cartórios acabam pedindo essa documentação. Então, se o CAR ele foi feito por alguém que não tem os arquivos técnicos, né? Por exemplo, utilizados arquivos em formato shape para construir o CAR, é muito difícil que você consiga representá-los em mapas e em memoriais, tá? Com as precisões, com as áreas, né? Então, é um tipo de exigência que o cartório pode fazer que pode acarretar problemas em função do seu CAR, tá? Já peguei muitos casos de georreferenciamento onde acabou existindo essa situação, né? Então, assim, é um assunto polêmico, como dito, né? Existe um entendimento diferente entre os estados, né? Alguns estados procedem de uma maneira, outros de outra, né? E sobre esse aspecto a gente vê o quê? Que a Lei de Registros Públicos, né, a 6.015/73, ela estabelece como obrigatório a averbação da reserva legal à margem da matrícula, tá? Porém, a intenção do Código Florestal é que isso não ocorresse mais. Porque no CAR, né, você vai informar lá a área do imóvel, você vai informar onde é esse local. Então, a ideia é que não fosse mais necessária essa averbação na matrícula. Porque a reserva legal ela depende de aprovação do órgão, né? Então, assim, ela pode ser mudada. E se isso já está averbado na matrícula, pode gerar problema. Então, assim, um assunto polêmico, é um assunto complicado, mas os cartórios têm batido muito nessa tecla, tá? Porque, de fato, o Código Florestal não revogou expressamente esse mencionado do dispositivo legal aí, da Lei de Registros Públicos, né? Então, assim, acaba esse assunto ficando muito a critério do oficial de cartório, tá? Então, assim, é sempre importante deixar isso bem informado para o proprietário,
né? Verificar com o cartório, verificar as normas de serviço da Corregedoria Geral do Estado, tá? E, assim, acontece muitos casos aí de pedidos absurdos. E quando isso acontece, aí de fato é cabível aí uma suscitação de dúvida, né? Porque, assim, pode ter entendimentos aí de oficiais de cartório que inviabilizam o registro do georreferenciamento, tá? Por exemplo, eu já passei por alguns casos que vale a pena citar como exemplo, né? Mas, por exemplo, um oficial de cartório, ele pediu para o registro de georreferenciamento que fosse regularizado as barragens existentes no imóvel, entendeu? Então, assim, o imóvel tinha barragens lá, tinha as represas aí com mais de 20 anos. E para você passar por um processo de regularização, é um processo longo, complexo, entendeu? Que depende não somente de aprovações de projetos, mas também implantação de estruturas, né? Que ficam aí muito caras, entendeu? E nessa propriedade tinha mais de 5 barragens dessas. Então, assim, o proprietário ficou numa situação muito complicada, né? Porque é uma lei sem fundamento em registros públicos, é uma lei lá do Código de Águas, né? E o cartorário estava querendo impor uma situação dessa, né? E isso aí existe prazo para regularização, existe uma série de procedimentos aí para o proprietário, né? E o cartorário aí exigir uma regularização dessa, eu entendo que é um pedido que não é pertinente, sabe? Né? Como também um oficial de cartório pediu que para emitir uma matrícula de um determinado imóvel, esse imóvel teria que ter o CAR obrigatoriamente. Inclusive, quando isso aconteceu, nem estava em vigência da obrigatoriedade aí do cadastro ambiental rural, né? Mas ele exigiu isso e até foi feito um requerimento para ele informar por escrito isso, mas ele acabou recuando nessa exigência e fornecendo sim o documento do imóvel, né, que é um documento público. Então, assim, às vezes podemos nos deparar com pedidos desse tipo, né? Então é importante deixar claro que às vezes essa situação pode fugir da capacidade técnica de resolver, né? Então é importante deixar isso claro, né? Então esse por exemplo, o que eu quis dizer lá, que é como uma sentença de um juiz. Às vezes você não sabe o que o oficial pode acabar pedindo, né? Ele pode fugir do rito ali, processual, né? Então, pode acontecer. Aí cabe a suscitação de dúvida para mudar essa situação aí, né? Tá. Agora, o que eu chamo aí de documentos de formalização, né, são documentos tipo o requerimento, né, onde todos os proprietários lá vão ter que assinar com suas qualificações, tá? Inclusive também o responsável técnico. Outra questão importante, toda essa documentação deve ser feita com firmas reconhecidas, né, de todos os envolvidos. Então, deixar isso aí também preparado, né, para apresentação no cartório, tá? Normalmente também deve-se fazer aí a declaração sobre rios navegáveis, né, quando existe ou não é um procedimento, né? Então, e se não existe, é preciso declarar que não existe os rios navegáveis, assumindo a responsabilidade sobre essa declaração, tá? Também é importante a declaração de que foi respeitado os limites, que não está utilizando a retificação de área aí para incorporar áreas adquiridas, né? Porque para isso é necessário fazer, sim, a compra e venda, o desmembramento do imóvel originário, né? Não burlar essa sistemática aí por uma regularização, uma retificação de área. Então também é importante declarar essa responsabilidade, né? Civil e criminal, tá? Então são aspectos importantes. Existem outras declarações aí, também variando, alguma variação aí de cartório para cartório, né? Alguns cartórios fazem questão de seus modelos específicos, né? Então é interessante também ter essa atenção, tá? Nesse momento, eu entendo aí como a documentação de formalização, a carta de anuência assinada, né? Tanto pelos proprietários como pelos confrontantes, assim como os mapas e memoriais, tá? Também é uma questão de entendimento. Há cartórios que aceitam somente a carta de anuência, há cartórios que fazem questão aí que seja apresentado as assinaturas nos mapas e nos memoriais assinados,
tá? No geral é interessante não enfrentar demais o entendimento do cartório, porque o oficial ali ele tem conhecimento da lei, né? Então é melhor às vezes acatar ali uma condição às vezes um pouco mais difícil do que passar. A gente sabe a morosidade aí que são os processos judiciais, então a suscitação de dúvida realmente tem que ser para um caso mais extremo, né? E que gera uma situação também delicada com o cartório, então é importante o esforço para resolver tudo da melhor forma e atender o oficial do cartório, né? Tá? Mas então, assim, a gente depende um pouco dessas questões, né? E acabamos aí um pouco dependentes aí desses entendimentos dos oficiais, né? Tá. Então, assim, na questão aí da anuência dos confrontantes, pode acontecer de algum confrontante aí não querer assinar ou ser muito enrolado, então ele não pode negar assim, eu não quero assinar porque eu não vou com a cara do proprietário, entendeu? Ele tem que ter uma justificativa, tá? Mas, no entanto, ele pode ficar enrolando e o proprietário precisa do registro de GEL, então há outras metodologias para conseguir essa anuência, né? Então, por exemplo, a gente pode recorrer à notificação de confrontantes via cartório, tá? Então, a gente pode fazer isso, o cartório pode fazer essa notificação via oficial de justiça, uma intimação, através de correios, pode ser até conseguido, às vezes, por editar um jornal de grande circulação, tá? Então, assim, não é tão usual, mas pode ser um método necessário para conseguir essa notificação, tá? No caso aí de notificação via oficial de justiça, acaba tendo um prazo, né, que se não for respondido aí dentro de, por exemplo, 15 dias, o oficial do cartório pode entender que foi uma anuência tácita aí que acabou aceitando pela não manifestação, tá? Então, assim, existem muitas maneiras de recorrer a essa anuência de confrontante, podendo, às vezes, ser conseguida aí até mesmo por e-mail, né? Lembrando que a lei de registro público, ela não exige que a anuência do confrontante, ela não exige a anuência do confrontante. Ela exige que não seja impugnado os trabalhos apresentados do imóvel, né? Então, assim, é uma questão aí, também, alguns cartórios tratam isso de maneira mais facilitada, outros são um pouco mais rigorosos com isso, né? Mas, no geral, também a gente teve aquela questão sobre a dispensa das anuências, né? Que foi feita a lei, que ela acabou não entrando em vigor, mas ela foi um pouco modificada, existem alguns casos aí de dispensa das anuências, tá? Mas, no geral, essas dispensas acabam sendo em trabalhos que já passaram pela retificação do geofinanciamento, né? Então, assim, desmembramentos, englobamentos, nesse caso aí é consolidado que não necessita anuência, tá? Mas, por exemplo, imóveis que já possuem as coordenadas, né? Pode ser dispensado a anuência de confrontante, tá? Mas existe entendimentos aí do cartório que a coordenada tem que ser do próprio imóvel retificando. Há entendimentos que não, que tem que ser a coordenada, pode ser a coordenada do vizinho. Então, assim, também é outra questão polêmica. No geral, é interessante pegar essa anuência, tá? Inclusive, para que o técnico se resguarde de qualquer demanda que possa ocorrer futuramente, né? Então, por via de dúvidas, pegue essa anuência, sendo possível, é uma questão trabalhosa, mas tenha ela, reconheça a firma, que não deixe de ser uma proteção aí, tanto para o técnico como para o proprietário, tá? E aí, como documentação comprobatória, né, temos aí as matrículas, transcrições, escrituras, né? São, assim, os documentos inerentes à comprovação de que a pessoa realmente é o proprietário, de que o imóvel que está sendo edificado é de fato o imóvel do documento, tá?
Então, também é apresentado aí as matrículas, CPF, RG, comprovante de endereço, certidão de casamento, o CCIR é muito importante, ITR, a CND, certidão negativa de débitos, né? Procurações, nos casos aí de espólio que estão em inventário, o termo do inventariante, que vai ser o inventariante responsável pela assinatura, tá? No geral, é importante aí, como dito anteriormente, participação de todos os proprietários, todo mundo em acordo com esse procedimento de regularização, tá? Então, com isso, a gente finaliza aqui essa parte de registro, né? E terminamos aqui o 5º módulo e aguardo vocês aí no nosso próximo módulo, tá? Um grande abraço a todos.